nós, elevando o pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, procurando sentir a presença e o envolvimento da espiritualidade amiga, de modo que as lições aqui trabalhadas possam nortear nossas lutas, processo de aprendizado, que a vida tem proporcionando a cada ser e a cada criatura. Deus nosso Pai, Senhor da vida, Jesus nosso Mestre. Aqui mais uma vez nos posicionamos para aquela segurança íntima, Senhor, não para a proteção superior, que tem envolvido de uma forma intensa o coração dos homens, muitas vezes não compreendendo, Senhor, os acontecimentos e situações que têm visitado a nossa alma, o nosso mundo. Que a tua luz se faça presente, de modo que possamos observar com virtude, Senhor, não só os acontecimentos que têm se dado, mas também a compreensão e entendimento legítimo, para que o nosso esforço seja persistente na conquista da paz, da harmonia, de um domínio sobre nós próprios, ante as oportunidades que a vida vem concedendo no coração de cada um que aqui nos encontramos. Que a tua luz, Senhor, também possa chegar até os nossos lares, iluminando o coração dos familiares. Rogamos a Ti, em favor da humanidade, nos instantes, Senhor, de transição que a Terra vem passando. Que a tua luz possa alcançar o coração dos homens, proporcionando não só a paz e harmonia, mas também a compreensão e o entendimento, para que as ações de direcionamentos sejam positivos na elaboração de uma sociedade direcionada pela tua luz e pelo teu amor. Fica conosco, Senhor, de modo a chegar ao tempo da nossa reunião, um clima de muita paz e de muita harmonia. E em teu nome nós damos início à reunião da noite. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós vamos, na primeira fase dos nossos estudos, dar sequência à análise que a gente vem fazendo do livro dos Espíritos. Nós já iniciamos há algumas semanas a primeira parte do livro, as primeiras questões, que falam para a gente a respeito dos elementos gerais do universo. O primeiro subitem, trabalhado de uma forma intensa por nós, aborda a questão divina, Deus, o Pai Criador. E a partir daí, em decorrência dessa estrutura, vamos dizer assim, desse ser superior, conforme está na questão número 1 do livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos observar o que a gente percebe e vai registrando com mais amplitude, de uma forma mais bem caracterizada. E na semana passada nós iniciamos o subitem seguinte, que fala a respeito do espírito e da matéria. E com isso nós vamos ver objetivamente, numa questão que será trabalhada nesse subitem, que existem três elementos gerais do universo: Deus, Espírito e matéria. E em cima disso toda a dinâmica na qual nos encontramos inseridos num processo evolutivo. E a gente vai percebendo que a cada fase em que a criatura, o ser vai avançando, ela como que se capacita a uma compreensão mais ampla também, porque ela elabora em si condições de entendimento e compreensão. Numa das questões aqui analisadas a respeito do Pai, a respeito do Criador, mostrando para nós que falta ainda nos seres que nos encontramos aqui na Terra sentido, de forma a podermos penetrar naquilo que representa a essência divina, a essência do Criador. Não temos ainda recursos suficientes para que essa compreensão, esse entendimento se dê com maior profundidade. Mas já temos condições de realmente estabelecermos uma compreensão muito significativa, que abre para nós um campo de luta, um campo de trabalho muito importante na aquisição dos valores indispensáveis à expressão do espírito que vai amadurecendo ao longo das experiências. Então já há recursos muito significativos nesse sentido. E a gente pode analisar aqui também a importância das conquistas dos seres, das criaturas, da conquista nossa, em se tratando dos valores morais. Porque os valores morais realmente que abrem portas para percepções, porque diz respeito a uma elaboração íntima do ser que o capacita a utilizar os recursos que aí se encontram de uma forma equilibrada. A gente observa, por exemplo, ao longo da história, principalmente depois dos grandes avanços da ciência na área tecnológica, recursos extraordinários. Mas muitas vezes recursos importantes para o bem-estar daqueles que aqui se encontram em experiência na Terra, sendo utilizados de forma a criar dor e sofrimento no coração de muitas pessoas, de muitas criaturas, a partir, por exemplo, das guerras que se deram ao longo da nossa história. Então a gente tem, por exemplo, a questão da fissão nuclear, energia atômica de grande intensidade para promover bem-estar para nós. Por exemplo, nós, no entanto,
algumas inteligências acabaram direcionando esses recursos para destruir vidas, tirar a vida do próximo, vida dos semelhantes, em se tratando de um interesse de grupos específicos. Então é uma coisa que tem que ser feita, tem que ser elaborada e tem que ser dosado o processo em que a criatura, nós que nos encontramos, vamos tendo acesso a esses recursos. E com certeza, a partir do instante em que conseguimos um certo domínio relativo sobre a matéria, automaticamente nos capacitamos a penetrarmos nesses valores espirituais de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente. Então é algo que está profundamente interligado, né? Interligado. A gente trouxe aqui na questão material para a gente poder ter um exemplo, uma coisa mais clara ao nosso campo de percepção. Nós estamos falando aqui do movimento espírito, no entendimento das coisas. Por quê? A partir do instante que nós amadurecemos espiritualmente para o real valor do espírito na sua trajetória evolutiva, como consequência natural dessa maturação, desse amadurecimento, nós vamos utilizar os recursos materiais que são disponíveis para o nosso aprendizado, de forma equilibrada também, porque elaboramos interiormente recursos e valores que nos capacitam a utilizar de forma equilibrada esses bens, esses recursos, né? Tanto é que a gente vai observar, obviamente que o sentido é muito amplo, nós estamos trazendo aqui como exemplo desse direcionamento que nós estamos apresentando. Jesus fala claramente: procurai antes o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas não serão acrescentadas. Reino de Deus e justiça, não justiça dos homens, mas conforme nós começamos a entender no próprio livro dos Espíritos, a justiça, ela não se expressa junto aos homens, em se tratando de valores superiores, sem amor ao próximo e a caridade. Conjugam-se para uma expressão legítima da justiça. Nós ainda nos posicionamos aqui, é importante, é necessário, dentro de diretrizes ainda muito ligado a um procedimento em que o comportamento nosso estabelece um acerto de contas, né? Obviamente que ela desviou-se do comportamento, da atitude, é importante que ela fique por um período à margem da sociedade para que haja um objetivo, né? Para que haja uma reflexão, ela possa passar por um processo de análise, de observação, o que ela fez, o que ela realizou de forma indevida. O objetivo em síntese é esse. A gente percebe que muitas vezes não acontece dessa forma, mas o objetivo primordial é esse, né? Mas é uma coisa ainda muito dentro da lei de causa e efeito, ação e reação, semeadura e a colheita, no sentido fechado. Mas vamos entendendo que a justiça, nos moldes divinos, passa pela questão do amor ao próximo e também da caridade. Tanto é que vamos encontrar lei de justiça, amor e caridade. Um dos capítulos aqui no livro dos Espíritos, mas no final nós vamos estudar mais à frente. Então são pontos importantes que vão sendo apresentados pela espiritualidade superior, de modo a nos levar a refletir, a analisar, a observar determinadas coisas, determinadas situações. Um exemplo da justiça expressando-se nas linhas do amor e da caridade. Condizente, o exemplo que eu vou trazer, que foi anunciado um dia para trás, já fizemos referência a ele em outras reuniões, em que um companheiro teve o seu filho morto no assalto. Parece que foi no cruzamento, o carro estava sendo direcionado, o assaltante veio, não tinha nada, sei que o filho desse companheiro veio a morrer com esse acidente, com esse acontecimento. E o pai revoltadíssimo, né, nos momentos iniciais, porque é uma criatura ligada profundamente ao coração e gera um impacto muito grande. Mas o companheiro, não sabemos objetivamente os elementos íntimos, mas ele conseguiu elaborar um sentimento tal em que ele acabou como suplantando a dor que visitou o seu coração, refletiu, analisou, obviamente com a elaboração do tempo, né, um tempo em que ele pôde refletir, até o momento em que ele saiu de sua casa, de sua residência, e foi até o presídio visitar aquele que havia tirado a vida do irmão, do filho dele. Ele teve tete a tete. A gente vai perceber que não se diz de uma cobrança, vai sentir não. Expressão legítima de uma elaboração íntima na intimidade da criatura, elaboração no mundo íntimo do ser, em que realmente ele desativa toda e qualquer resistência. Aquele que no primeiro momento tirou a vida de uma criatura muito cara ao seu coração. E passou a visitá-la uma certa frequência.
Isso fez com que esse companheiro que teve essa atitude começasse uma reflexão mais profunda do que aquela estabelecida pelo processo natural, né? Em que ele foi conduzido para o presídio em função do crime que ele havia cometido. Então, nesse acontecimento, nesse exemplo que a gente está trazendo, existem outros. Nós estamos trazendo especificamente desse senhor, né? Há o caso da senhora, outros casos que estão por aí. Se nós pesquisarmos, nós vamos encontrar. Então, o que entra no contexto de ajuste do companheiro? Não só a lei no sentido fechado, estabelecendo o redirecionamento, mas entra também portas do amor, esse perdão legítimo, em que a criatura está diante do outro e envolve um sentimento de proximidade, expressão do amor, gente. Expressão do amor. Amor legítimo, porque ele venceu resistências íntimas e conseguiu elaborar esse estado de alma para estar com esses companheiros, com esse companheiro, né? Então, é uma energia que movimenta, é um sentimento que se movimenta com intensidade e aciona a intimidade da criatura a realmente redirecionar-se no campo da elaboração de comportamentos novos. Aí a gente percebe que com esse recurso atuando com intensidade, a transformação dos seres, das criaturas, se dá com profundidade. O objetivo é este. O objetivo é este, né? Tudo bem, há uma desencarnação, há uma dor muito grande. Se a gente analisar de uma forma de cima, né? Não de uma forma fria, de um modo frio, mas entendendo o mecanismo evolutivo que nos encontramos, a lei de causa e efeito funcionou ali. Esse filho não teve a sua vida retirada por acaso, né? Tem uma razão de ser. Não sabemos objetivamente, mas está dentro da pauta de ajuste. Semeadura livre, a colheita obrigatória. E o pai também, os pais que vivenciam isso, os mais próximos da mesma forma, estão dentro de um contexto em que aquele acontecimento está dentro de uma necessidade que eles apresentam, né? Poderíamos até falar, utilizando uma questão do livro dos Espíritos. É como se fosse, e se tratando de um acontecimento material, um determinismo da lei, porque houve uma semeadura lá atrás, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, né? Então, o ajuste de contas dentro de uma necessidade apresentada. Mas entrou um ingrediente importante aí, o livre-arbítrio. O pai poderia ter se mantido na vida, o resto da sua existência, revoltado e maldizendo aquele companheiro que tirou a vida do seu filho. Em tese, em princípio, ele teria, entre aspas, o direito de posicionar-se dentro do livre-arbítrio, revoltado o resto da existência. Mas, no entanto, ele entendeu o recado e começou a fazer um trabalho mais profundo em si próprio, alcançando uma expressão diferenciada no campo da convivência com o próximo, como semelhante. Ele tem plena liberdade de se revoltar, qualquer um de nós, ou de tentar estabelecer, dentro do esforço e de uma boa vontade, de uma persistência, a reelaboração de um sentimento. Porque no começo ele ficou revoltado, não aceitava aquilo de forma alguma, né? Mas não sabendo por que cargas d'água, porque ele não narrou objetivamente, né? Foi uma reportagem mais rápida. Ele não narrou o que se deu na sua intimidade para poder ter essa postura, ter esse comportamento. Mas alguma coisa se deu. Desativou alguma coisa da sua alma. Isso não desativa por acaso. Um passo mágico. Não entrar na sala de paz, tomar um passe, estar ali já contra a mentalidade. Às vezes ajuda, mas não resolve porque é uma elaboração longe e ele conseguiu, né? Então a gente percebe que isso é expressão do amor. E a lei de justiça começa a imperar com intensidade para aquele coração que desviou-se do caminho. Porque Deus não quer a morte do pecador, Ele quer essa transformação. Então, olha só, gente, qualquer coisa conjuga nesse exemplo que nós estamos apresentando, para que a criatura, na oportunidade que é concedida, ela possa como que alavancar a sua caminhada de aprendizado. Em outro registro que eu nunca vou esquecer. Se ela já vinha no processo de reflexão, a reflexão tornou-se mais profunda. E o amor impregna com mais propriedade, com mais profundidade os corações, nas realizações positivas que estamos procurando abraçar, né? Então, é um exemplo que a gente traz, é um ponto em que a gente apresenta, em que a sabedoria divina, a presença do Pai, do Criador, se expressa com muita propriedade para nos auxiliar no campo da existência. Campo da existência, na expressão de um sentimento mais elevado. E o que o companheiro relatou? Com essa atitude, tirou um peso da sua alma que não tinha como mensurar. Que a revolta, né? Revolta, a indignação, pesa sobre nós de uma forma intensa, de um modo profundo. E ele conseguiu então superar isso e alcançar uma dinâmica diferenciada para a sua vida, para a sua existência.
Agora, são exemplos importantes que nós vamos tendo, mostrando que a criatura humana encontra-se em condições de realizar coisas dessa natureza, em que nós nos libertamos. Então, o entendimento que nós já conseguimos estabelecer em se tratando do Pai, em se tratando do Criador, dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos conduz a um trabalho profundo com nós próprios, no sentido da elaboração de uma percepção diferenciada da vida e da existência. E com isso, a percepção do próprio Criador começa a ter uma dinâmica diferenciada. Nas questões, nos estudos nossos feitos anteriormente, o Léo fez questão de frisar aquela orientação que João Evangelista traz para nós, Deus é amor, mostrando que nessas linhas das expressões do amor, nós conseguimos então perceber o Pai, o Criador, numa outra dinâmica, que não é essa dinâmica mais racional, mais linear, né, que é importante. Nós estamos dizendo que não seja necessário, faz parte do processo. Mas quando as linhas interativas do sentimento do amor começam a se expressar por nós, através de nós, a gente começa então a perceber outras angulações. O sentimento entra no contexto. E a partir daí então a leitura torna-se outra. Por quê? Vamos dar novamente o exemplo do companheiro. Talvez ele tivesse aprendido, colocar assim para ele poder tentar entender a dinâmica do processo. Que é importante perdoar. A gente entende perfeitamente. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Racionalmente, há um entendimento. Mas nas experiências iniciais, a revolta se deu no coração. Sentimento, gente. Sentimento de revolta, de não aceitação, perder o filho, desespero, uma série de coisas que brotam da nossa alma, expressão do sentimento. Mas a razão já mostra a necessidade de quê? Do perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E ele conseguiu, então, em cima dessa orientação, conduzir-se de modo a reestruturar o sentimento. Vamos colocar assim para a gente poder entender o mecanismo evolutivo. Pode ser que na primeira ida que ele teve junto a esse companheiro, era uma atitude mais racional. Vou colocar assim. Não havia ainda uma elaboração perfeita do perdão, mas o entendimento da necessidade dele. Eu deixei lá, nos primeiros passos. Né? E a partir daí, então, o processo ocorrendo dentro de uma busca constante do ser da criatura, elaboração, transformando ali o sentimento. Então nós vamos observar isso, as circunstâncias, os acontecimentos da vida, vai mostrando o que nós trazemos em nós próprios, onde nos encontramos, o que a gente tem elaborado nas experiências passadas. Às vezes, em relação a uma pessoa, no núcleo familiar, por exemplo, a pessoa teve uma atitude infeliz, mas aqui não tira a nossa estabilidade. A gente convive, orientamos, mostrando que a pessoa aceita a nossa orientação e vamos para a vida. Mas pode acontecer que outro elemento, e até mais simples, menos complexo do que esse companheiro ou companheira, mas, no entanto, a atitude dele tira de nós uma estabilidade. Ficamos totalmente alterados. Né? Então mostra que naquele quadro, naquela situação específica, em relação àquele indivíduo, porque pode não ser o problema em si, mas o indivíduo que teve a ação acionou coisas da nossa atividade, que, vamos entendendo, precisam ser devidamente direcionadas, redirecionadas por nós. Então essa concepção, esse entendimento do Pai, do Criador, que a doutrina espírita apresenta à humanidade, nos apresenta, abre portas de direcionamentos muito significativos. No próprio campo comportamental, das atitudes, da compreensão das leis do Criador, né? A visão antropomórfica, Deus como sendo um senhor de barbas longas, experiente, né? Sabe? Foi trabalhado durante muito tempo. Atende uma fase. E em função dessa concepção, o comportamento, a atitude está de acordo com esse entendimento. Quando nós transcendemos o conceito, porque não é simplesmente uma questão conceitual, o conceito é importante, mas a elaboração, a assimilação do conceito em termos íntimos do ser mostra uma capacidade interativa diferenciada, relativa ao amadurecimento. Né? Então, onde que a gente observa que o próprio conteúdo da doutrina espírita, nós vamos procurar trabalhar aqui, vai ser uma consequência natural disso, em decorrência disso. É possível trabalhar os pontos que virão das questões subsequentes que nós estamos aqui procurando analisar. Né?
Então hoje nós vamos entrar no subitem que fala a respeito de espírito e matéria, tá? Espírito e matéria, dentro do que a doutrina vai nos apresentar. Então vamos ler as questões iniciais. Nós vamos pedir o Leonardo para ler para a gente, aí nós vamos ler, primeiramente, a questão 21 e 22, para a gente poder fazer um comentário e depois a gente conseguir, tá? O Livro dos Espíritos, na sua parte primeira, capítulo 2, dos elementos gerais do universo. Item espírito e matéria. Questão 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão nos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Questão 22. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão nos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Item A. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Um comentário de Kardec. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, gente, são questões, vamos dizer assim, que estão trabalhando coisas, a primeiro momento, na sua base, né? Porque ele mostra aqui para a gente claramente que a matéria é um instrumento do qual o espírito utiliza na sua caminhada de aprendizado. Nós, de adotados de consciência, de entendimento, vamos utilizando. Nós somos mundos, nos encontramos inseridos no mundo material. E esse mundo material precisa ser devidamente estruturado por nós, né? E a gente observa até no campo evolutivo. Hoje nós temos aí, por exemplo, residências que estabelecem uma estrutura em que a capacidade de inteligência nossa atua com muita diversidade. Por exemplo, no Japão, em que os tremores de terra são mais constantes. Então eles desenvolveram edificações de tal forma que o tremor de terra não vai para a estrutura. Movimenta-se. A terra treme, o prédio de vários andares faz um movimento de tal forma que ele não é derrubado pelo tremor de terra. Então a inteligência da criatura atuando sobre os recursos da matéria de modo a estruturá-lo, atendendo às necessidades que nós apresentamos. E até trazendo isso como exemplo, né? Então nós atuamos, o espírito atua sobre a matéria e nos servimos dela no processo nosso evolutivo. Com o desenvolvimento, por exemplo, da inteligência, nesse exemplo que a gente trouxe, né, se a gente analisar de forma científica os recursos que são apresentados, a gente vai ficar admirado com tanta coisa, com tantos valores, com tantos recursos que chegam para nós. Mas nesse esforço, para alcançar, por exemplo, uma estrutura, por exemplo, que nós estamos trazendo, da construção, da edificação, em que estabelece para as criaturas um conforto, uma segurança maior, a criatura está ampliando essa capacidade mental de interação com as forças da própria natureza, se capacitando. E isso faz com que haja ao longo do tempo um discernimento mais lúcido em se tratando daquilo que é bom e daquilo que é ruim, né? Um exemplo simples, uma construção de forma normal, embora possa atender durante um determinado tempo, não é muito boa porque é um tremor de terra. Então vamos construir, edificar em condições diferenciadas, mas que nos atenda dentro da necessidade que nós apresentamos. Mais conforto e mais segurança para as pessoas. Fruto da inteligência de alguns observadores. Porque quando a gente chega, olha, observa, nossa, faz sentido, perfeito. Mas antes de vermos, talvez nós não conseguiríamos desenvolver aquele recurso que sai, que foi desenvolvido por um pouco curso. Entendeu? Então depois que a coisa está pronta, o entendimento dela, é tranquilo, foi lógico,
né? O sistema aqui, amortecedores, molas e tal, é lógico. Né? Mas a concepção não se deu por nós e provavelmente não chegaríamos àquela estrutura que está ali apresentada. Então houve alguém que desenvolveu, decodificou e trouxe para nós. Né? E essa criatura, como aqueles que vão entender posteriormente, é de fundamental importância para o discernimento do que é bom, do que é ruim, em termos mais abrangentes, sem dúvida alguma. E isso nos conduz para quê? Para a compreensão dos valores morais. Os valores morais não são trabalhados. Né? Porque mesmo que a criatura, no momento que ela tem ciência de que aquilo é ruim, que ele é bom, mas ela faz a opção em função do interesse pelo que é ruim, aquilo vai ter consequência. Lei de causa e efeito, semeador e colheita. E ela vai ver que a colheita da opção infeliz foi uma colheita também infeliz. Né? Então, enquanto recurso. E assim nós vamos avançando. E a partir desse processo, o que a gente vai percebendo? Nós vamos como que nos capacitando a uma compreensão mais madura daquilo que representa os recursos que o Pai, o Criador, estabelece para todos nós, no campo de aprendizado que nos encontramos. Agora é interessante porque na questão 21, quando ele pergunta, ele questiona se a matéria existe desde toda a eternidade, né? Mas só Deus sabe, não há como a gente conceber. Novamente eles voltam a determinadas respostas em que, claramente, objetivamente, eles mostram a nossa limitação aqui na Terra, no campo de luta que nos encontramos, para a compreensão de certas coisas. Existe um limite, não há como a gente ir além daquilo, né? Mas a coisa está aí, já, como a gente falou anteriormente, já cria condições para um trabalho muito significativo. Mas ele traz, de forma didática, é até interessante o que eles fazem, para que a gente possa entender de alguma forma, Deus é o Criador incriado. Né? Tem como a gente conceber o Criador inativo, um segundo sequer? Não há como de conceber isso. Então, entendemos que a matéria é de ser, de todo ser também. Vou colocar assim para facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento. E em cima disso, os seres, no processo evolutivo, lidando, interagindo com a própria matéria. Né? É um recurso que utilizamos e sobre o qual nós agimos. Depois vamos poder entrar com mais profundidade no conteúdo que ele vai apresentando aqui. Vamos abrir os comentários para que a gente possa ter a participação dos nossos companheiros e observar outras angulações também, de acordo com a percepção de cada um deles. Marcelo, algum ponto aí que você gostaria de trazer para nós? Bem, nós temos observado que esses conceitos de matéria e de espírito, eles encontram ao longo do livro dos Espíritos algumas exemplificações que ilustram bem, que criam boas imagens e boas referências para a gente compreender a importância da matéria como esse elemento do qual o espírito se serve e ao mesmo tempo exerce a sua ação. Então, nós acreditamos que é importante entender o que é se servir da matéria e, ao mesmo tempo, agir sobre a matéria. Porque esse conceito de que a matéria é um laço que prende o espírito é um conceito muito positivo, porque nos diz que nós estaremos sempre numa relação muito estreita, muito produtiva com o elemento material. Mas em razão da lei de evolução, esse termo laço que prende o espírito, ele pode se transformar realmente em algo constrangedor para o nosso processo evolutivo. Então nós vamos trazer aqui a pergunta 939 dos Espíritos, que fala sobre as uniões antipáticas. E os Espíritos trazem um ângulo muito interessante sobre o elemento material, especificamente o nosso corpo físico, e que ilustra bem essa questão do ser, se servir da matéria, agir sobre ela, mas fora de um contexto de evolução, isso pode se tornar efetivamente uma prisão, no sentido mais perigoso e lesivo do termo expressa. Então nós temos aqui os Espíritos nos dizendo o seguinte: quantos são os que acreditam amar perdidamente
porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. A gente já começa a observar que a matéria é capaz de produzir um encantamento. Isso é uma prerrogativa da matéria. Então a matéria produz encantamento. Nós temos que ter esse conhecimento. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor. Porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o Espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o Espírito vê a realidade. Então, um outro contexto aqui. A matéria é capaz, ela tem o potencial de produzir ilusão. Nós já vimos que ela produz encantamento e que ela produz ilusão. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma. Então a matéria, o corpo físico, ele é capaz de produzir afeição. Então, encantamento, ilusão, afeição. São prerrogativas que a matéria pode produzir. Acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Então, nós nos servimos do corpo físico ao influxo do espírito, nos nossos implementos, as nossas glândulas, elas vão produzir hormônios, vão produzir substâncias, e é nesse contexto que o espírito se serve do corpo, porque o corpo auxilia a produção desse encantamento, dessa ilusão, dessa afeição, no seu sentido positivo, na força de atração, que num contexto de evolução mais avançado se transformará em amor legítimo. Mas começa dessa forma: o espírito se utiliza da matéria, se aproxima de outro ser, e aí entra a fase que os espíritos dizem, é a partir do conhecimento, um vai estudando o outro, vai conhecendo o outro, que essa fase do encantamento material vai sendo substituída pela fase do amor espiritual, que é realmente o que nos importa essencialmente no nosso projeto de evolução. Então, o fato de nós nos servirmos da matéria é algo muito positivo, porque sem esse serviço que a matéria nos oferece, dificilmente nós iríamos empreender relacionamentos. Então é graças a esse serviço que a matéria nos oferece, e nós agimos sobre a matéria, produzindo então esses relacionamentos, mas isso tudo dentro de um contexto de evolução. Nós precisamos não perder de vista de que nós somos seres com o dever de evoluir. E rapidamente precisamos transformar esse contexto em algo que produza amor, que produza alegria, que produza felicidade. Se nós não substituirmos rapidamente essa ação sobre a matéria de um ponto de vista limitado, aí sim o laço que prende o espírito se transforma em algo extremamente constrangedor. E nós vamos estar constantemente viciados na matéria, buscando as paixões, buscando os encantamentos, buscando as ilusões, as afeições do corpo. Isso vai fazer com que a gente busque vários relacionamentos
nos quais nós estaremos tão somente objetivando extrair da matéria encantamento, ilusão e afeição. O Espírito Emmanuel nos adverte no livro Vida e Sexo que todo relacionamento sexual vincula os seres. E essa vinculação pode se dar de uma forma muito desvantajosa para o ser, onde não há respeito, onde não há esse contexto de evolução, onde não há uma ajuda mútua. Então, é muito importante que a gente analise os efeitos que a matéria tem. Nosso corpo físico produz esses efeitos, mas eles têm que ser rapidamente substituídos pelo amor essencial. Senão nós nos viciamos nisso e acabamos criando para nós uma rede extensa e de longo prazo dentro do contexto da lei de causa e efeito, no seu sentido não de recompensa, mas no sentido de correção. E hoje, nesse tempo de transição, é importantíssimo que a gente tenha essa noção. E esse estudo tem muito a nos orientar nesse contexto. Existem, segundo o Espírito Emmanuel, novamente no livro Vida e Sexo, 90% do problema, dos problemas que afligem a humanidade hoje estão relacionados à área afetiva, à área do sexo, à área dos relacionamentos. Então, é urgente que a gente compreenda o que é encantamento, ilusão e afeição do corpo e o que é o sentimento de amor que brota no espírito. Fazendo essa separação, entendendo isso com lucidez, que é o que a doutrina espírita nos propõe, na verdade, a fé raciocinada, nós estaremos em condições de empreender relacionamentos mais amadurecidos, que produzirão frutos mais saudáveis e harmoniosos no nosso processo de evolução, que é o grande projeto, que é a grande obra que nós precisamos fazer em nossas vidas. Então, era apenas essa contribuição, para ilustrar esse aspecto, dessa trindade, Deus, Espírito e Matéria. Que Jesus nos abençoe. Pedimos a Deus que continue a nos abençoar na nossa reunião. Vamos aqui avançar no estudo da primeira epístola de Paulo a Timóteo, já preparando a culminância desta primeira epístola. Então nós vamos aqui analisar o texto do capítulo 6, que se subdivide. Nós vamos fazer a leitura geral, considerações gerais, depois a gente retorna desde o primeiro versículo. Capítulo 6, primeira epístola a Timóteo, os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Exortações e conselhos gerais. Conclusão. Se alguém ensina alguma outra doutrina que se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Tendo, porém, mas os que querem ser ricos de essências loucas e nocivas,
que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarde o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. É um roteiro. Esse capítulo 6 termina a epístola escrita por Paulo a Timóteo, um roteiro de vida espiritual. E, curiosamente, nós tivemos antecedendo a leitura do texto e a nossa análise, o estudo sobre matéria, Deus, Espírito e matéria. A matéria formula nos mundos como a Terra as expressões que nos encantam. E é necessário que seja assim, porque no aprendizado dos espíritos simples e ignorantes, eles se confundem com a matéria. E essa confusão, ela é tolerável e compreensível, porque o indivíduo, nessa fase, não tem ciência de nada. E ele é acalentado pela matéria, que então o envolve, o enleia em muitos processos. E esses processos passam a instaurar nele, no seu campo virgem da mente, os registros que passarão a se tornar os fundamentos de ciência, da ciência relativa ao seu plano evolutivo. Não é natural, se não tivesse atração às coisas materiais, o homem, ou a alma, que está encarnada, ela não se movimentaria de dentro para fora para buscar alguma coisa. Então, a primeira questão tratada pela doutrina espírita acerca da vida é a necessidade de sobreviver. Ela é instintiva. Então, o indivíduo sente fome e ele é obrigado a buscar o alimento. Ele tem medo, ele tem que se abrigar. Ele tem sede, ele busca água. Ele sente o apelo sexual, sem qualquer consciência do que significa isso, e ele, nesse processo de atração, ele busca parceria. E com isso, a vida toma curso. Estabelecendo o curso na primitividade, a vida começa então a mostrar pelos efeitos das escolhas, das experiências, a criatura, os valores que lhe são pertinentes. Então nasce o senso moral. O senso moral é que estabeleceu, desde a primitividade, com aquela vida gregária, as bases do que hoje a gente chama de família. A proteção dos indivíduos que são ali da consanguinidade, ou a proteção das tribos. Criou-se ali uma ordem, sistemas que foram muito importantes, que foram aprimorados no tempo, até chegar no tempo de hoje. Quando Paulo começa essa epístola dizendo assim: todos
os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ele está falando para um cristão. E é óbvio que o cristão, ao invés de colocar fogo por revolta, por inconformação, ele vai compreender os processos por que passa. Porque ele sabe das causas, e ele não vive segundo efeitos. Quem vive por aí destruindo, quebrando e falando horrores e sem qualquer postura moral é alguém que não sabe de causas, vive segundo efeitos, compra pelo que vê. Esse é o movimento deles. Isso é uma atitude primária. Mas aquele que conhece a origem de tudo e que estuda que Deus, Espírito, Matéria, Deus, o Criador incriado, eterno, não se sabe de Deus na sua intimidade, a não ser quando se evolua suficientemente em mundos que não são como a Terra, porque a Terra é dos mundos menos graduados na escala evolutiva. Mas mundos superiores, eles começam a entrar na intimidade divina e passam a ser agentes, co-criadores em plano maior, vão ajudar a criar mundos, a governar mundos, como é o caso de Jesus diante da Terra. Ele é o demiurgo, aquele que está entre Deus e nós. Ele superintendeu esse trabalho e ele naturalmente cuida da evolução de todas as almas que estão aqui, porque ele conhece a todas na sua potência divina angélica. Mas nós estamos no plano de relatividade, então a gente começa a estudar atributos, questões que são importantes, premissas para que a gente possa projetar-se no campo do intelecto, ainda que a gente não sabe ver isso pelo sentimento depurado. Existem pessoas, uma frase do Chico resume isso. Uma vez dando entrevista para a TV Manchete, que não existe mais, ele disse assim: a simples folha de uma árvore, vista com os olhos da fé, é um poema tão belo quanto Shakespeare. O Chico falou isso na televisão, décadas atrás. O que ele quis dizer? Quando há amor, que a criatura realmente comunga o divino, ela olha as coisas não pela aparência, mas pela vida que elas expressam. E nós temos vida por toda parte. A vida é sua, porque Deus é imanente, Deus é onipresente. A gente que se separa dele cria secção. É o caso que ele fala da ciência, ao qual, professando, alguns se desviaram da fé. Por quê? Porque perdem o rumo da vida essencial e ficam nas articulações. Então o texto vai levantar o problema da matéria, que vai criar imagens, cria palcos. A matéria cria palcos. E esses palcos fascinam. O Marcelo falou sobre a atração das almas, sobre vinculação sexual. Se não tivesse apetite, o sex appeal, o encanto sexual, como é que ficava a vinculação? Como é que ficava a perpetuação da espécie? Como é que ficava a nutrição das almas? Porque não é só a perpetuação da espécie, é a troca afetiva entre seres que precisam se nutrir. Ninguém vive sozinho, a lei é de sociedade. Ninguém nasceu para ficar isolado, proscrito. Ele pode passar temporadas, provas, expiações, ou mesmo, como é o caso do Chico, missões. Se isolam de qualquer vinculação para se tornar exclusivamente um servidor do alto. Mas mesmo Chico explicava que a troca dele era diferenciada. Emmanuel me disse que os meus filhos são os livros. E quem que fecundava o Chico? Os espíritos. É o sexo em outra órbita, porque ele se sublima. Não existe só a troca através dos órgãos sexuais, ele se sublima. André Luiz, por exemplo, analisando o tema, ele vai falar da troca do olhar, que nutre, que torna as almas vigorosas. Simples troca de olhar, um gesto, uma gentileza, a candura de um movimento qualquer. Porque há a inversão dos valores. Quando a instintividade induz a criatura a ilusão de que o ato por si é tudo. Então nós temos pessoas que se tornam viciados em sexo. A natureza está aí e ela permite tudo, porque, como disse Emmanuel, Deus usa o tempo, não a violência.
mas a pessoa aprende com as próprias escolhas. E nem sempre esse aprendizado é salutar. A lei dá a cada um segundo as próprias obras. E o tempero vai por conta do nível evolutivo de cada criatura. Nós não podemos chegar para um aborígene, para uma pessoa que está começando a escalada evolutiva sem senso moral desenvolvido por dentro, e exigir dela uma postura de alguém que tenha muitas reencarnações somadas e que tenha discernimento. Para esse do discernimento, temas primários não fazem parte nem de suas cogitações. Ela ultrapassa isso e vive em outras órbitas. Então a gente nota na história da humanidade questões que nos ajudam a entender o que é vibrar em outras faixas. Basta lembrar uma coisa corriqueira. Einstein, naquela história dele, diante de um refeitório, passa o aluno e ele pergunta: meu filho, eu estou entrando para comer, eu já comi e estou saindo. Não tem referência mais de matéria. Ultrapassa. Já entra em outras órbitas. O Chico não via a aparência das pessoas, via a essência. E por isso, às vezes, os amigos tinham que chegar perto dele com uma raiva e falar assim: ô Chico, pelo amor de Deus, acorda, isso é um canalha. Ô meu filho, não fala isso não. Porque enxergava a alma, o que a alma é possível, o que aquela criatura poderia fazer se quisesse. Identificava isso. Eu não estava preocupado se a pessoa tinha desvio, se estava roubando, se era aqui, se era ali. Então, quando a gente observa esse texto, a gente reflete: meu Deus, estimar os senhores por dignos de toda honra. Porque quando nós somos fiéis no pouco, nós nos tornamos fiéis no mundo, nos capacitamos por muito. Uma pessoa que vive encasquetada a propósito de quase nada é alguém que não pode administrar muitas coisas. Ela não pode assumir trabalhos de gerenciamento de potências, de possibilidades. Porque para isso ela tem que passar pelas provas, que são aquelas da adversidade, né? Aquelas vicissitudezinhas, aquelas alfinetadas de todo dia, olhar para aquilo e relativizar, olhar para aquilo e relativizar. O Chico justificava os malfeitores, não o mal, mas as pessoas que adotavam o mal. Nosso irmão, vamos orar por ele. Não veio assim não. Deus tem caminhos. O Chico fazia isso o tempo inteiro. E muita gente achava o Chico iludido, utópico com as questões. Falou do Brasil, coração louvado do Evangelho, a mídia foi zombar dele. Falaram para ele: olha, como é que esse país corrupto, que produz dos maiores produtores de armas bélicas, campeão de aborto. Começaram a alinhar os horrores do Brasil, os vícios, os problemas do Brasil. Ele olhou com tranquilidade e falou assim: ô meu filho, se o fundador do cristianismo foi tratado como foi, pregado numa cruz, que se dirá de um país que tem uma missão até de ambientar o que ele trouxe para a gente. Não é privilégio. Tudo é uma massa que se prepara para fornecer nutrientes para os que vão chegar. Quem vai transformar o Brasil no que ele tem que ser não são os viciosos que estão aí, não são os problemáticos, nem mesmo os rebeldes que gritam por justiça, mas não são justos nem dentro da sua casa, nem com o seu trabalho, não são honestos consigo próprios. Muitas vezes os que gritam contra os criminosos são aqueles que se camuflam todo o tempo, enganam pessoas, né? Quantos? Ele citou o livro Vida e Sexo do Emmanuel. Nós sabemos por informação de Emmanuel que nem todas as guerras formais, guerra de domínio somadas, fazem na história tantas vítimas quanto o problema do relacionamento pelo sexo. Nem todas. As frustrações e os dramas desse jogo afetivo, ainda muito primitivo, muito viciado, fizeram mais vítimas. E vítimas que estão aí para se tratar com seus problemas, com suas aberrações, com suas limitações, com seus conflitos. E a gente até hoje não dá conta disso. Uma sociedade que não respeita a pessoa na intimidade dela, que quer governá-la mesmo nas suas aptidões íntimas, que não interessa a sociedade, interessa a ela e a quem com ela esteja. Mais ninguém. Nós queremos cuidar de tudo, nós queremos interferir, então isso chama-se egoísmo.
O egoísmo rege o mundo, né? Por isso a gente vê que o texto vai falar sobre o amor ao dinheiro que enseguece. O que nós estamos assistindo na sociedade? As aberrações sociais que nós vivemos. Tudo pelo dinheiro. Poder e dinheiro. Então a gente vê o dinheiro tirando as pessoas do seu rumo, do seu equilíbrio, do seu norte. Coisificar é mais importante do que ser. E vamos esbarrar naqueles que partem pelo domínio do poder, a qualquer custo. Então ele fala aqui, ele vai falar sobre os ricos deste mundo, né? Os ricos de si mesmos, que não sejam altivos, nem ponham a esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas gozar. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. O homem co-cria. Deus é o Criador. Ninguém cria. Só Deus. Mas o homem pode operar em cima do que Deus criou. Então, a matéria serve para isso. Ela se organizou graças a um Cristo Jesus. Nós temos um mundo que quem lançou mão do material da nebulosa solar foi ele. Através de movimentos que nós desconhecemos ainda. Porque é a potência do Espírito puro que pode lançar mão desse material que é o fluido cósmico, que já está em mutação ou transformação aí nos sistemas planetários. Ele lança mão desse material, dirige da forma cores. E é o que a gente está vendo na Terra. Formas e cores ao gosto de um Espírito puro. Então a gente fica aí. A gente nota que mesmo com toda a tecnologia humana, o homem lança mão, mas na hora de mostrar algo que descansa, refresca, ele busca a natureza, filma, coloca lá, projeta. Porque o homem ainda não criou nada que contenha vida, tanto amor, tanta harmonia, quanto a natureza. Então o homem opera sobre a natureza, transforma a natureza. A gente gostava muito de estudar o assunto com a Honório, que falava sobre os sistemas, e ele lembrava uma coisa muito bonita. Ele falava assim: olha, vocês têm uma orquídea, uma flor que fascina pela sua beleza, pela sua constituição, isso é projetado pelos espíritos superiores. Eles trabalham isso no além, as formas, os contornos, como será a reprodução, como será a sobrevivência. Então quando a gente vê uma flor, a beleza dela, a tessitura da pétala, a gente tem que lembrar desses espíritos aprimorados, porque isso é o gosto deles depurando. A gente fica aqui batendo tambor, acha que é música. Alcione vai lá para Sirius aprimorar o que é música, para poder trazer para a Terra ajudando Jesus. Agora, é para uma era de transição tão primitiva quanto a nossa, porque a gente está mais empatado a dançar como a tábua lá do índio, né? Desconhecendo valores, expressões que vieram até para abrir caminho, porque é tudo um refundir de cultura. Então a gente nota que a enxertia, embora ela não viceje, nós tivemos ciências aí que até hoje a humanidade não compreendeu. Tivemos a criação de uma língua, né, que é o Esperanto. O mundo entendeu isso? Não, porque o interesse econômico é ridículo, né? Tem gente que fala que o inglês é o Esperanto que deu certo. Não deu certo. Não vai dar. Os espíritos explicam que uma língua que gerou tanta guerra, derramou tanto sangue no mundo, não será uma língua que vai apaziguar a humanidade. Não será. Porque tem um efeito vibratório. Olha o que está acontecendo no mundo. Não tem guerra, por quê? Por causa dessas rapinas, dessas aves de rapina, as águias dominadoras. Quem tem segurança hoje? Qual parte do mundo está segura com esses conflitos? Não, o mundo não foi educado. O mundo foi surrupiado pelos mais fortes. Então, a língua que vai pacificar o mundo é uma língua fraternal. Ela está guardada. Não duvidem. Nós vamos passar gerações, mas o povo vai acordar. É uma missão. Nós temos uma ciência como a homeopatia. Quem que entende a homeopatia? Ah, aquele placebo ali? A medicina fala isso, embora seja uma especialidade médica hoje. Mas a maioria olha assim com desdém. Mas que espetáculo! Então a gente lê depoimentos da industrialização da saúde, né? Porque tudo hoje é domínio, o império farmacêutico. A
a gente estava relendo uma matéria que saiu em 2001, Costa e Silva, uma autoridade brasileira, que foi a única que fala desses grandes eventos aí, psiquiatra. E ele falando de como que todos os estados naturais do ser humano foram catalogados como patologias para fomentar o quê? O lucro das indústrias farmacêuticas. Então ele fala dos absurdos que estão acontecendo no mundo. Ninguém mais pode ser normal. Todo mundo tem que estar com uma identidade falsa, graças à medicação que se cria para isso. Então é um depoimento que alarma, porque o nosso mundo se vendeu para o dinheiro, que é o que ele está falando aqui. Cadê fé? Então nós temos valores do mundo nas áreas artísticas, culturais, que são pisoteados, né? A gente fica vendo, por exemplo, o que a mídia faz com as pessoas, em termos de inverdades, de distorção das verdades. Há nenhuma proposição de educação, mas de viciação dos sentidos, viciação da cultura. Porque, na verdade, o interesse é econômico, puramente econômico. Então, o dinheiro está aqui em pauta, no texto que nós vamos estudar a fundo, né? Sobre nós mesmos. E a gente não pode sair por aí querendo resolver a vida evolutiva dos outros, mas a gente pode resolver a nossa. E resolver a nossa não significa depender dos outros. Quem está esperando um sistema político ser perfeito, olha, uma amiga escreveu para a gente, falou assim, Wagner, Frankfurt, ela é de lá, está aqui em fogo, meu filho. O povo quebrando tudo, pondo fogo nos carros, está um horror lá. Não é só o Brasil não, gente. E a gente tem que dar graças a Deus de ver de vez em quando um ônibusinho ser queimado em São Paulo. O povo manifestou e foi pacífico. Que bom, que o Brasil precisa ser pacífico. Ele precisa ser manso. Nós vimos uma onda de ódio que assustou. Mas o que os grupos sérios trabalharam, tirando entidades trevosas da psicosfera do Brasil, não é brincadeira. Os grupos sérios, porque tem muito espírito aí que foi patinando no ódio, fomentando o ódio. Papel de cristão, aqui ó, está no Evangelho, não é Wagner que está falando. É um Paulo que está falando, porque ele aprendeu com Jesus. Porque a gente tem que saber que ninguém foge das provas. Se você fez por merecer, não foge. O país ainda está ruim, não é o ideal, você ajudou a construir essa porcaria. Então está com medo de quê? O Deus é só dinheiro? Não. O Chico deu um depoimento da década de 80, lá na Abacateira, que ele dizia o seguinte, que muita gente fica reclamando que nós não temos economia como dos primeiros mundos, que nós não temos a expressão cultural e científica dos primeiros mundos, mas que ele, pessoalmente, observava que a gente tinha valores nas famílias, a gente tinha uma fé que esses países de primeiro mundo não têm, tínhamos um espírito de solidariedade espontâneo. Então a gente não tinha o que os países de primeiro mundo tinham, mas a gente tinha outros valores ligados ao Evangelho de Jesus. E isso era o mais importante. Ele falou isso na década de 80. A atualidade do pensamento Chico. Então, quando Paulo aborda a questão aqui do dinheiro, do poder, da ilusão da matéria, ele está fazendo uma advertência profunda. Meu filho, não segue isso. Meu filho, acorda. Ele mostrou que Deus formou tudo para a gente gozar. Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem. Aí vem o poder. Que façam bem. Ele não falou o bem. O bem pode ser o meu, segundo o que eu penso. Que façam bem. Você está numa atividade? Realize ela bem. Você está produzindo alguma coisa? Produza bem. Você está pensando? Pense bem. Não é o bem. O bem é relativo. Mas o bem é universal. Que façam bem, enriqueçam em boas obras. As pessoas estão aí, síndrome de pânico, depressão, angústia, tristeza, buraco na alma, sem vontade de viver, sem vontade de nada. O que é isso? Faltando boas obras. Porque quando você mostra o seu amor, as pequenas coisas que existem no dia a dia, você tem nutrição, você dorme em paz. Você pode não ter tudo que você observa por aí, mas você fala assim, mas eu estou tão bem comigo mesmo, eu vivo bem comigo.
porque eu me sinto em dia. Eu estou dando a minha contribuição, eu faço a minha semeadura. Não estou falando de fruto, não, gente. Semeadura. Semeadura. Um sorriso é semeadura. O silêncio diante de uma pessoa tola. Aquelas que vêm altivas, assim, achando que são donas do mundo. Silêncio. Deixa. Que importância tem? Vai levar desaforo para casa por quê? Ah, mas eu me senti ferido. Ah, mas esse orgulho, hein? Para que isso? Né? Então a gente ignora, foca o que realmente é importante. Repartam de boa mente. Será que a gente pensa nisso? Reparte de boa mente. O que é isso? Aquele estado tranquilo da pessoa, que ela foi requisitada, ela dá informação. Sem exaltação nenhuma. Engraçado, toda vez que a gente vai naquela pessoa ali, ela sempre responde. Ela tem um padrão de boa mente. Sem se precaver, se armar, sem querer impor, sem querer enquadrar ninguém. Tem um texto do Evangelho, é o versículo 7 do capítulo 2 de Lucas, ele fala assim, sobre Maria recebendo Jesus. É tão bonito isso, porque é o fato de não enquadrar, que é o que a gente não tem que fazer com ninguém, nem com o filho. A gente fala isso para os pais, nem com o filho você tem que enquadrar. Você tem que mostrar. Dialoga, mostra, envolve, mas não enquadra. Porque cada espírito tem a sua medida, tem as suas aptidões. É uma violência fazer isso. Então, o texto diz assim, e envolveu em panos, que abriu a luz do seu filho, e envolveu em panos, quando fala envolveu em panos, Maria não enquadrou Jesus. Nem poderia, porque ele é muito maior do que ela. Ela não poderia enquadrar. Mas aquilo é um recado para nós, não enquadrar. Não julgue. Está no Evangelho. Não julgueis para não seres julgados, porque com a medida que medirdes, medirão a vós. Toda vez que a gente lança um libelo contra alguém, nós somos assinalados pela vida. Fulano é isso, fulano é aquilo. Cuidado. Porque se você colocar toda a sua vibração nisso, como a gente observa aí esses ódios ululantes, eles ensinaram: eu estou comprometida a fazer muito melhor em todas as áreas. E faz? Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Nós estamos lidando com um momento de provas em que os bodes são separados das ovelhas. Isso significa que nós não podemos vestir os outros. Nós podemos fazer o trabalho, podemos dialogar, podemos requisitar, podemos dizer, podemos. Mas temos que tomar cuidado com a vibração. Se o fogaréu toma conta, é muito perigoso para a gente. Tem obsessor, o Chico gostava de falar isso. Tem obsessor que ainda não chegou perto da gente. Estão cobrando conta do passado. Eles ficam espreitando, mas há uma providência divina, misericordiosa, que fala assim, não, vamos criar um campo para ele poder ter tempo de fazer o bem. E aí ele vai criando mérito, gerando bem. Quando ele estiver bem, forte, com méritos, a gente solta o obsessor em cima dele, porque aí vai ter um anteparo. Quando a gente começa a se meter de julgador, de juiz de todas as causas, o que acontece? Essa providência da misericórdia diz assim, lá, perdeu a ternura do coração, perdeu a capacidade de amar o próximo, mesmo ele cometendo erros, e não soube separar o erro do indivíduo que merece as nossas preces, a nossa comiseração, porque ele está entrando no buraco. E com isso, o que acontece? Ele está puxando os obsessores dele, que a gente está tentando manter distante, que ele ainda não dá conta do acerto de contas. Isso aí, gente, quem revela para a gente é a obra espírita. O Espiritismo nos ensina como funcionam as leis do universo. Por isso que o Paulo está aqui. Foca, meu filho. Foca no que interessa. Então ele fala, repartam de boa mente. Você vai repartir o quê? O bem que você tem no coração. O mal que você vai lá. Do mal você já viveu há muito tempo. E a gente está aqui pelejando para poder ver se ele deixa a gente, porque ele nos persegue. O condicionamento infeliz é algo horroroso. Então a gente tem que procurar repartir de boa mente, tranquilos,
Ninguém é obrigado a dar o que é de Jesus, porque Ele é Ele. Mas a gente pode dar o que é nosso, aquilo que a gente desenvolveu e sabe que tem qualidade. Doem-nos e sejam comunicáveis. O intercâmbio, né? A gente se bloqueia muito, né? A gente tem que pensar em emanar, pedir. O comunicável, ele não se restringe à palavra, não. Né? Ele emana a vibração da pessoa, né? O sorriso dela, o entendimento dela, né? De vez em quando a gente ouve assim, o povo observa as pessoas 22 anos, 30 anos, gente boa, aquele pessoal. De longe. Nós não sabemos o que é a imantação. Ainda não sabemos. A gente elege uma vida e se a vida é qualitativa, ela é vinculada a esse processo do bem, a criatura às vezes pensa assim, nossa, caminho sozinho, caminho na luta, caminho vencendo a mim mesmo todo dia, mas tem uma multidão, uma nuvem de testemunhas a nos observar, do plano espiritual e do plano físico. Aí de vez em quando chega alguém que sabe mais de nós do que a gente mesmo. Viu de longe, acompanhou de longe. O que aconteceu com essa pessoa? Ficou o registro de estímulo à vida dela, por observar alguém que é diferenciado. Olha, gente, não fosse isso no mundo, isso aqui seria um caos. Mas o bem, ele usa chinelo de veludo. Ele é muito suave. Porque o mal é um trovão, mas o bem é caridade e usa chinelo de veludo. Mas por onde passa ninguém esquece, porque fica o apelo da ternura. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Porque ele fala de um tesouro que ninguém tira. Se não constrói por dentro, não tem. Quantos ricos aí estão enlouquecendo a ponto de cometer um suicídio, um homicídio? Não sabem o que fazer, não sabem viver. Esses ricos da matéria, né? Não falar nem que é dinheiro, não. Os ricos da matéria. Às vezes é o rico da beleza física, ele seduz todo mundo, faz o jogo, vai parar onde mesmo, né? Tem até um caso muito interessante que é o de Maria Madalena. A beleza física, o dinheiro, mas ela vazia, tinha sede de amor. A verdade é essa. Jesus, sem violência, explicou para ela que ela bebia em fontes contaminadas. O amor não estava vindo. Ela entendeu. Abriu mão de tudo, né? Foi viver como uma proscrita. Mas encontrou o quê? O amor. O amor como ela nunca tinha sentido. E o amor que ela sempre procurou. Então é algo para a gente refletir, começar a entender. Aí ele faz um apelo muito bonito. Vamos continuar aqui. Bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. O que é a vida eterna, gente? Alcançar a vida eterna não é ir para o além. Alcançar a vida eterna é alcançar uma posição íntima do bem, do amor, da luz, que não nos permita mais viver aquelas tormentas que nos induziam à morte. O que é a morte? É a moral. A física não é morte. A gente sai daqui para uma outra dimensão. A morte é moral. Ela vem pela tentação. E aí quando a gente abriga, comeu o veneno. É o caso da Eva. Comeu do fruto, foi tentada pela serpente, ondas repetícias, né? Terrenas, materialistas, sorveu do fruto que não devia. Enganou o marido. Porque é o sentimento e a razão. E aí, qual que é o seu primeiro filho? Qual o filho que ela pariu? Que ela foi fecundada pela serpente? Caim. Qual que era a expressão de Caim? Ciúme e inveja. Ele estava debaixo da maldição que foi estabelecida. O Caim é o filho da maldição. Mas Deus é tão bom que mandou um outro chamado Abel, que era o filho da bênção. Mas só que o Caim tinha inveja e ciúme do irmão, matou ele. E aí é uma saga. Dá o que pensar. Quem se acumplicia com a maldição, produz os frutos da maldição.
Então a gente tem que refletir sobre vida eterna no Edém. Nós estamos aí falando dos 150 anos do livro Céu e Inferno. Kardec é muito claro, porque colheu dos espíritos superiores. Onde está o céu? Em toda parte. Não é geográfico. Em toda parte. E o inferno? Não existe. Deus não tem inferno. Ele é a perversão da mente. Porque quando a pessoa foge da vida, ela encontra o desequilíbrio. Isso é o inferno. É por conta dela. Cada um vive o seu. O suicida vive o seu, o homicida vive o seu, o que amou o dinheiro acima da própria vida tem as suas ilusões, vai viver o seu inferninho. O Chico trouxe uma comunicação de um espírito, que a gente até sabe quem é, mas na época senhor foi dono de um banco aqui, em Belo Horizonte, a sede é em Belo Horizonte, Banco Lavori. E aí, o CF, que era o dono, desencarnou. Tinha conhecido, por acaso, Camilo Chaves. Foi parar lá na reunião. Ficou muito tempo no além, perdido, e se comunicou lá no grupo de Pedro Leopoldo, né, na década de 50. E ele começou a contar que ele tinha sede, ia tocar na água e virava ouro. Ele tinha fome, pegava numa planta, virava ouro. E assim, tudo que ele procurava virava ouro, porque a cabeça dele era só dinheiro. Condicionamento. Sofreu horrores no além. Passou todo tipo de padecimento, porque tudo virava ouro. Tudo que ele tocava virava ouro. Porque ele não podia se alimentar, não podia descansar. Foi a tormenta dele. O condicionamento mental. Até que, exaurido, suplicou a Deus e recebeu um pai. Aí deu a comunicação, dando testemunho do que passou. Então é por aí. Nós temos que procurar estudar a verdade para nos libertar de muita bobagem que a gente cultiva. Ó Timóteo, que é como se ele dissesse assim: ô meu irmão, ô minha irmã, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às proposições da falsamente chamada ciência. Tem muita coisa aí tentando desviar as pessoas do caminho da autorrealização, que é esse caminho de encontrar Deus em si mesmo, né? Não é artifício religioso. Os homens usaram a religião, mas a religiosidade é algo natural. Então nós vamos parar por aqui, que o nosso tempo se foi, para semana que vem. Só uma questão, não é interessante ele usar o termo guardar o depósito, porque é um termo usado justamente para recurso financeiro. É, porque aí é no coração. Isso. Ele não faz aí um jogo de palavras. Mas por causa do dinheiro, né? Dos tesouros externos. Tem depósito que é para ser guardado. Tem depósito. E esse é pessoal e transferível, né? Cada um faz por si, ninguém faz por ninguém. A minha mãe não pode fazer isso por mim. A pessoa que mais me ama não pode fazer isso por mim. Elas podem sugerir, mas quem faz é o indivíduo. Por isso que a cada um segundo as próprias obras. Essa é a lei de Paulo. Se a gente entender isso, né, a gente caminha. Então, se Deus quiser, na próxima semana a gente retorna. Aí vamos analisar os versículos. Que o Senhor nos abençoe. Muito bem, gente, nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião. Vamos ouvir as páginas de perdas e ganhos. Que adiantaria ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Meus amigos, muita paz. No estudo da verdade divina está o verdadeiro rumo da alma, que já anseia a libertação dos julgos escravizantes da matéria. À luz deste amor, que a tudo nutre e sustenta, ainda que a maioria humana o ignore, em seus processos ilusórios de experiência e domínio, a criatura atenta e determinada a subir monte acima, sempre se nutrirá, vencendo adversidades e propostas sem alma. É assim que observamos, mesmo nos ambientes consagrados à religião, os triunfos que são verdadeiras derrotas morais e as perdas que funcionam por aquisições imortais da alma. Nos cenários humanos, a lei de causa e efeito reúne antigos malfeitores com novos candidatos às loucuras já praticadas pelos primeiros outrora. As circunstâncias que sempre aproximam afetos e desafetos, devedores e credores, alunos da vida e professores de matérias existenciais,
formulam clima e ambiência para que ajustes e fixações de valores se deem. Sublime movimento em que sementes do bem germinam, enquanto a praga personalista lhes prova a natureza superior. Basta recordarmos que os zombadores, ou mesmo alguns dos autores da Via Crucis de Jesus, muitas vezes experimentam, unidos de boa vontade e genuíno fervor, nos arraiais religiosos de hoje, a traição e o desprezo, simbolicamente crucificados com seus ideais, por declarar o desprezo dos companheiros. É preciso, pois, vencer as impressões imediatistas, para confiar-se naquele que nunca nos esqueceu e que, atado ao madeiro da ignomínia que perdura até hoje nas frentes religiosas sem alma, nos diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Emmanuel. Com Jesus, estupidez mesmo seria, nos arraiais do Consolador, a crença tola e vazia de que se vence sem amor. O trabalho nos conclama a seguir com o Senhor. Tem na ação do que ama a verdade por vigoroso do amor. Religião, por isso mesmo, é o serviço salvador, e não o movimento a esmo que não sublima a dor. Jesus na terra é servidor, indene do poder que contamina. Foi graças à doação de seu amor que a alma aprendeu a sua sina. Viajar da sombra para a luz, vencer todos os temas ateus, fazer de sua própria cruz o caminho efetivo para Deus. Antero de Quental.